Rinaldo Silva é pastor líder da Igreja Impactados e idealizador da Escola de Dons Espirituais. Casado com Cecília, ele tem viajado o mundo em uma jornada sobrenatural de sinais e maravilhas. Seu ministério tem sido marcado pelo movimento de cura e de libertação, e sua mensagem se baseia na certeza de que em Cristo todos somos livres para ouvir a voz de Deus e praticar a sua presença. Vamos receber com muita alegria Bispo Rinaldo Silva. Aleluia, graça e paz a todos. Que ambiente profético, cheio da glória de Deus. E Deus tem muito para manifestar sobre a sua vida, para liberar sobre nós nesses próximos minutos. Existe uma santa expectativa em nosso coração para aquilo que hoje Deus Ele quer fazer, aquilo que Deus Ele quer liberar sobre todos nós. Que honra estar aqui, que privilégio ser canal de Deus para abençoar a sua vida essa noite, e a minha profunda gratidão a Deus. Pastor Carlito Paz, pastora Leila, pastor Fabiano, pastora Vivian, que honra estar aqui. Esta igreja é modelo para o Brasil, é modelo para as nações. Esta igreja é uma fonte de Deus, e eu bebo desta fonte e honro e valorizo a unção de Deus que está neste lugar e aquilo que Deus aqui tem dia após dia manifestado. Fui apresentado aqui, me chamo Rinaldo, sou casado com a Cecília e sou o papai da Manuela e do Henrico. Não sei se tem foto aqui para colocar no telão. Se tiver, pode estar colocando. Manuela e Henrico. E sou pastor em Goiânia, pastor sênior da Igreja Impactados. A nossa igreja local hoje vive um crescimento muito especial. Hoje são mais de... Essa é minha família. Coloca novamente aí. Esta igreja: Cecília, Manu, Henrico, nossa casa. Deus é bom. Coloca também a Igreja Impactados em Goiânia. Hoje são mais de 5.000 membros em nossa igreja local. Deus tem sido muito bom e muito generoso conosco. Também temos, além desta igreja sede, mais 10 extensões em Goiás, mais 10 campos, e Deus tem feito coisas tão incríveis. E muita coisa começou a acontecer depois que eu descobri a igreja da cidade, que eu passei a receber daquilo que nesse lugar tem jorrado. Em João capítulo 20, versículos 21 e 22, Jesus Cristo, Ele chama os seus discípulos e Ele sopra sobre os seus discípulos. Ele fala: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O que estava sobre Jesus é agora também liberado sobre os seus discípulos. Cristo nos envia na mesma provisão espiritual que o Pai havia enviado. Você não faz ideia daquilo que Deus Ele quer fazer através de você, daquilo que Deus Ele quer manifestar através da sua vida. Em Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É incrível saber, todas as curas, todos os milagres que Cristo realizou, Ele realizou sem usar os atributos que pertencem a Deus. Ele não usou onipotência, onipresença e onisciência. Ele fez o que fez como homem. É por isso que em João capítulo 14, no versículo 12 está escrito: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Isso quer dizer que nós podemos ter as mesmas experiências de Jesus, de ver cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Eu creio muito naquilo que Paulo ensina, que a nossa linguagem, pregação,
não pode consistir em palavras de persuasão, mas sim na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Então nessa noite haverá uma vez mais a demonstração do poder de Deus sobre nós. Quantos creem nisso? Eu quero ler com você esse texto sagrado, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim o texto sagrado: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Só até aí. Não sejais ignorantes. A Bíblia Sagrada, ela jamais vai incentivar a ignorância, pelo contrário, ela vai nos incentivar a busca pelo conhecimento. A ignorância vai na contramão daquilo que a palavra nos ensina. Oséias capítulo 4, versículo 6 ensina: meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 ensina: crescei na graça e crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que Paulo está falando para a igreja de Corinto não é sobre uma ignorância que muitos podem ter, por exemplo, da existência ou não existência dos dons espirituais. Essa ignorância era sobre o funcionamento correto dos dons espirituais. Os dons eram abundantes nesta igreja. Havia nesta igreja dons de curar, o dom da fé, operação de maravilhas, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Existia a variedade de línguas, interpretação das línguas e o dom de profecia. Mas esta igreja não sabia como se mover corretamente no sobrenatural. Paulo vai ensinar em 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo 9, que em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Vamos lá. Em parte nós e em parte eu conheço, em parte eu profetizo. O Espírito Santo, ele sempre vai nos inspirar em nosso próprio conhecimento. A gente pode falar, por exemplo, se movendo em dons de revelação, falar de um assunto que nós não conhecemos, mas sempre usaremos a linguagem que nós temos, porque é uma parceria que nós temos com o Espírito Santo. Nosso desafio é, nessa noite, interagir com o Espírito. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 diz: não desprezes o dom de Deus que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então o dom não depende apenas do Espírito para funcionar, também depende de nós. Mostrei minha esposa, sou muito bem casado. Imagina eu acordar cedo e não dar bom dia para minha esposa. Imagina eu sentar à mesa, tomar café da manhã e a gente não ter um tempo para conversar. Imagina eu sair de casa, ir para o escritório, ir para o trabalho e não despedir da minha esposa. Imagina almoçar fora de casa e não ligar para ela e perguntar se ela já almoçou. Imagina eu passar a tarde inteira fora de casa e não mandar nada para ela, nada, I love you, beautiful forever, nada. Imagina eu chegar no final do dia em casa, sentar num sofá, ligar a TV, meu mundo de Bob, e ficar ali tocando de canal. Imagina eu ir jantar, sentar à mesa com ela e a gente não ter olho no olho. Imagina nesse mesmo dia eu ir para a cama e falar: e aí, amor, vai rolar alguma coisa? As irmãs já estão respondendo aqui: absolutamente nada. Quantas vezes nós tratamos o Espírito Santo assim? Esquecemos dele o dia inteiro, vou além, esquecemos dele a semana toda, mas na reunião pública nós queremos ter intimidade com o Espírito Santo, queremos nos relacionar com o Espírito Santo. É um tipo de candelabro escondido, uma candeia debaixo da cama, é o sal sem sabor. Sabe, eu não gosto muito de fast food, eu não gosto de comer fast food. McDonald's não gosto, nada contra quem gosta. Mas eu gosto muito, lá em Goiânia tem demais, aqueles pit dog da praça. Vocês conhecem? Aqui também tem. Na sua cidade também tem. Bacon, ovo, presunto, filé mignon. É uma delícia aquilo ali. Eu acho que aqui do lado deve ter também. Eu não gosto de fast food. Chega lá, irmãos, 1 minuto fica pronto aquele negócio. Sem graça, sem sabor.
Não tem gosto nenhum aquilo. Sanduíche da praça demora demais. Você fica lá reclamando, esperando para ficar pronto. Tem que ter tempo, tem um processo. Pipoca de micro-ondas, alguém gosta daquilo? Eu não gosto disso. Minha filha, Manuela, mais velha, já sabe do nosso pipoqueiro lá em casa. Ela fala: pai, pipoca, vamos lá, filha. E ela fica comigo, mexendo no pipoqueiro. Demora! Mas é muito bom, é muito saboroso. Você conhece Cup Noodles? Todo mundo conhece? Acho que foi o capeta que inventou aquele negócio, de tão ruim que aquele negócio é. Você coloca água quente lá dentro, espera 1 minuto e fica pronto aquilo. Ninguém suporta aquilo ali. Lá em casa minha esposa faz a massa do macarrão. Vocês sabem como funciona isso? Demora. Massa fresca demora, irmão. Tem que ter paciência, mas é muito saboroso. A minha geração é a geração McDonald's, é a geração pipoca de micro-ondas, é a geração Cup Noodles. É uma geração que não ora, não jejuma, não busca Deus, mas quer viver o sobrenatural de Deus. Aqui não. Nós que estamos aqui não queremos a pompa da religião, não queremos a superfície. Nós queremos hoje se afogar neste oceano do sobrenatural de Deus. Nós não queremos apenas aquecer as mãos em uma brasa. Nós queremos ser incendiados pela glória de Deus. Quantos querem mais de Deus aqui? Vamos lá, quantos querem se mover do sobrenatural aqui? Existe um convite do Espírito Santo para você. Então, bispo, como que eu me movo no sobrenatural? Diz a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Para quê? Todos aprendam e todos sejam consolados. Como é importante uma conferência como essa, porque existe aqui mentoria, existe aqui instrução para você. E a Bíblia nos ensina sobre isso, a importância da prática com acompanhamento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para que haja edificação vamos lá, mais forte, da igreja. Por que eu me movo no sobrenatural? Para que haja edificação da igreja. Por que eu me movo no Espírito? Para o benefício do corpo de Cristo. A Bíblia nos ensina sobre isso, sobre um fim que é proveitoso. É tão importante isso, e esse aqui é o preceito geral para se mover no sobrenatural: o amor. E Paulo fala sobre isso. É tão importante se mover em amor, que o meu relato de amor das Escrituras se encontra em meio a um debate sobre dons espirituais. Amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Amor jamais se acaba. Eu só posso me mover no sobrenatural em amor, para o benefício do outro. Uma irmã chegou em mim na igreja domingo e falou assim: bispo, Deus me deu uma visão, eu tenho que compartilhar com a igreja. Eu falei: compartilha comigo primeiro. Ela disse: não, é para a igreja. Eu falei: mas antes, por favor, fala aqui para o anjo da igreja, eu quero ouvir, eu quero discernir com você. Tá bom, vou contar. Eu tive uma visão, eu vi um jardim, e eu vi a mão de Deus arrancando uma flor no meio do jardim. Eu posso contar? Eu falei: claro que não. Por que não pode? Eu falei: eu acho que isso é morte, né? É isso, é morte, eu tenho que contar. Eu falei: irmã, você não deve contar um negócio desse. Mas por que não? Eu falei: conta isso num culto lotado, cheio de gente ansiosa, para você ver o que vai acontecer. Pô, fica a semana inteira: será que eu que vou morrer? Nem tudo é para ser compartilhado. Então é importante entender que existem coisas que são feitas, que são liberadas, que são manifestadas, que não devem ser compartilhadas, não devem ser ditas. Veja como é sério a simplicidade disso aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 2 e 3. A simplicidade do sobrenatural, de se mover no sobrenatural. Ninguém pode falar que Cristo é o Senhor se não tiver o Espírito Santo, e se não for pelo Espírito Santo. E ninguém pode falar que Cristo é anátema se tiver o Espírito. Processo simples, resultado exponencial. Processo simples, resultado extraordinário. Sabe como se manifesta para mim, por exemplo, os dons de revelação? Palavra de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espíritos. Muitas vezes vem um flash na minha cabeça, é um pensamento que vem. Outras vezes é um sentimento interior.
Nem sempre uma voz que fala: Rinaldo, vai à rua chamada direita, ou rua longe, na casa de Judas, lá tem um homem, Saulo de Tarso, está orando. Não, é simples, diga, é simples. Eu estava indo para Goiânia, parei numa conveniência, estava em Brasília ministrando, e aí eu sentei na conveniência para lanchar, e tinha uma senhora sentada perto de mim, a poucos metros perto de mim. Eu estava lanchando, naquela hora eu senti uma vontade muito grande de comprar um outro lanche e levar para aquela mulher. Alguém já sentiu algo parecido com isso? Aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu sabia que era o Espírito Santo. Eu fui lá, comprei outro lanche, coloquei na mesa, sentei com ela. Quando eu me assentei, ela começou a chorar, e ela disparou a chorar. Eu falei: o que está acontecendo? E aí eu terminei de lanchar, e ela não parava de chorar. Ela não tocou no lanche. Eu falei: pois bem, ela não quer lanchar, ela não queria isso. Eu falei: minha senhora, eu vou embora, mas eu posso te dar um abraço? Ela falou: tudo que eu quero é esse abraço. Quando eu abracei essa mulher, ela começou a gritar naquela lanchonete. Eu falei: que isso? Que eu estou fazendo? Como assim? Por que você está chorando desse jeito? Por que você está gritando assim? Ela falou: vou te contar. Eu perdi meu filho há poucas semanas, e você é a cara do meu filho. Eu estava aqui sentada te observando, e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor existe, deixa eu dar um último abraço do meu filho. Quando você veio, sentou aqui, eu entendi que Deus é real, e para aqueles que perdem tudo, ainda resta o Senhor. Veja como é importante isso. Então tem que existir essa leveza. Paulo vai falar dos ídolos mudos e do Deus que fala. Existe esse contraste dos falsos deuses que não falavam e do Deus que fala. Irmãos, nós servimos a um Deus que fala. Vou falar mais alto: nós servimos a um Deus que fala. Deus fala principalmente pela sua santa palavra, mas Deus também fala de forma personalizada. Estava no centro de Goiânia, desci os correios, escadaria dos correios, e veio uma vidente na minha direção. Ela falou assim: meu jovem, eu posso ler sua mão? Eu falei: claro que pode. Eu posso ler a sua depois? Ela falou: você lê? Eu falei: também leio. Ela disse: então tá, mas ela não acreditou muito em mim. Eu falei: tá aqui minha mão. E eu acho que eles têm um script, acho que é a mesma coisa para todo mundo. E ela foi ali, leu minha mão. Eu falei: agora é minha vez. Ela falou: você não brincou? Eu falei: não brinco de serviço, é minha vez agora. Abra suas mãos. Aí ela fez assim. Eu falei: não, quero as duas. Ela: como? Eu falei: as duas. Cada um tem seu jeito, vamos, anda. Eu falei: fecha os olhos. Ela: como assim fechar os olhos? Eu falei: eu não mexi no teu, você não mexe no meu, vamos lá. Fecha os olhos. Fechou os olhos, coloquei as mãos e comecei a orar. Vocês sabem, nós estamos em um ambiente profético. Quando Deus quer falar com alguém, Deus fala tudo. Deus fala tudo. Deus fala. Deus fala tudo. Deus falou com essa mulher. Essa mulher começou a chorar e falou: como que você sabe dessas coisas? Eu falei: tem como eu saber de alguma coisa que eu disse para você? Ela disse: impossível. Eu falei: então foi o Espírito Santo quem falou com você. Aí ela: eu quero isso para mim. Eu falei: entregue sua vida a Jesus. Resumindo, entregou a vida a Cristo, e hoje faz parte da igreja que eu sou pastor. Existe um fim que é proveitoso. Agora veja, os dons, eles proclamam o senhorio de Jesus. Os dons espirituais não são medalhas para que você ostente no peito e diga: eu tenho dons espirituais. Não, os dons são para o serviço e não para ser visto. Os dons espirituais não são para sua autopromoção, exaltação. Eu e você somos o jumentinho que ele monta na cidade quando ele quer montar. É Ele quem faz, é Ele quem forma, é Ele quem estabelece, Ele é o Senhor. Os coríntios usavam os dons como meio de autoglorificação. Não faz sentido isso. Existe um fim proveitoso. Estava em uma cruzada evangelística ministrando, e aí eu estava nesse ginásio, e aí veio uma mulher com uma fotografia na mão, gritando: se você é homem de Deus, ora aqui nessa foto, e não sei o que, e gritando no meio do povo. Eu peguei a foto, o Espírito me falou: diga para ela que você não ora por quem já morreu. Eu falei: eu não oro por quem já morreu. Pega. Ela começou a chorar e falou: é verdade, morreu. Eu queria envergonhar você. Fim proveitoso. Os dons proclamam o senhorio de Jesus.
para a glória de Jesus. Agora veja, estou nesse finalzinho para a gente começar a orar e ministrar. Existe uma interação da Trindade, e isso é muito especial. Diversidade de dons, operados pelo Espírito Santo. Diversidade de ministérios, operados por Jesus. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Não são títulos apenas, são encargos de Deus, são chamados do Senhor para você. E diversidade de realizações, operados pelo próprio Deus. Veja como isso se manifesta e como será aqui nos próximos minutos. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele fala o seguinte, que fé não é ausência de dúvida, fé é a presença da crença. Então a fé vê aquilo que Deus vê e age baseada nisso. O medo vê o que o homem vê e age baseado nisso. Agora a fé honra Deus, Deus honra a fé. Agora, como muitos que estão aqui, eu também tenho muitos questionamentos, obviamente, logicamente. Eu estava em Belo Horizonte ministrando conferência de curas e milagres. Eu estava ali naquele mover sobrenatural, orando pelas curas, orando, ministrando sobre as pessoas, naquele ambiente tão especial. E como eu faço sempre, eu chamei as pessoas até o altar, as pessoas até a frente, para fazer a oração da fé. E naquela hora chegou uma mulher próxima assim do altar, e o Espírito Santo me impulsionou para falar com a mulher. Eu disse assim: irmã, eu te vejo grávida, eu te vejo gestante, eu vejo um bebê no seu colo. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então liberei aquela palavra sobre ela. Aquela mulher disparou a chorar, os pastores também, e foi um peteco santo na igreja. O povo pulava naquela hora. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Que mover é esse? Que negócio é esse? E aí eu vi aquele alvoroço todo acontecendo na igreja. Terminou, fui indo para o carro, o pastor me leva para o hotel. Eu falei assim: pastor, não entendi nada. O que foi aquilo? O que aconteceu? Que alvoroço foi aquele? Aí ele começou a falar: então aquela irmã sempre sonhou em ser mãe. Eu falei: aleluia, Deus seja louvado. Então o sonho da vida dela, congrega conosco há muitos anos, membro da igreja há muitos anos, só tem um problema. Eu falei: qual? Aí ele: ela retirou o útero. Aí eu olhei assim e falei: tu sabe que homem de Deus também erra, não sabe? Aí ele: não. Eu falei: erra. Aí ele: não, você foi usado pelo Espírito Santo. Eu falei: não diga um negócio desse. Talvez teve alguma interferência na hora ali. Talvez era para alguém que estava do lado. Talvez eu confundi naquele momento. Ele disse: não. Eu falei: olha, eu não acredito desse jeito qual você está acreditando. Resumindo, liguei para Camila, minha secretária. Eu falei: Camila, eu nunca mais volto nessa igreja. O que foi, bispo? Eu falei: imagina, eu chego numa igreja dessa, me põe na parede, fala: cadê? Tu não é profeta? Cadê a profecia concretizada? Resumindo, passou um ano e pouquinho. Eu volto aonde? Na mesma igreja. Ela não lembrava e nem eu lembrei. Cheguei e falei: meu Deus, é a igreja tupida de gente, era conferência de curas. Eu entrei e falei: meu Deus do céu, tomara que essa irmã não esteja aqui hoje. E eu posso confessar hoje, está sendo gravado aqui sem nenhum problema, eu preguei a mensagem inteira procurando aquela irmã, procurando a irmã, e não encontrei aquela irmã. Aconteceu as curas, os milagres, aquele mover precioso do Senhor. Terminou a ministração, sentei, veio uma paz na minha alma, um alívio dentro de mim. Eu falei: graças a Deus. Fiquei tranquilo, na minha, sossegado. O pastor pega o microfone e fala assim: bispo, acha que acabou? Eu falei: acabou, vou embora, já está bom demais, maravilhoso até aqui. Ele fala: calma aí, tem uma irmã que tem algo para falar para você. Eu gelei por dentro na hora. Eu falei: não é possível um negócio desse, que isso vai acontecer comigo hoje. E aí, vai a irmã, ela sobe no altar. Só que ela não sobe sozinha, ela sobe com um bebê no colo. Escuta, ela pega o microfone e dá um grito: pastor, olha a profecia aqui, o senhor lembra de mim? Eu dei um pulo dessa altura. Claro que lembro, mulher. Tu duvidou por acaso? Tem profeta na terra? Aleluia. Eles nem imaginavam as dúvidas, questionamentos, as interrogações dentro de mim. Nem sempre faz muito sentido. Eu tenho movido no sobrenatural
desde os meus 7 anos. Eu tenho 29 anos hoje. E eu tenho visto coisas tão especiais acontecerem da parte de Deus. Um Deus que se manifesta com poder sobre nós e que nos faz andar nessa plataforma do sobrenatural. Eu creio que essa noite é uma noite apropriada para isso, para juntos aqui desejarmos os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Além de desejar, juntos aqui agora, vamos buscar os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E você pode hoje comigo aqui orar de forma específica, pedindo dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Aquele que fala em língua desconhecida pode orar, para que possa interpretar. Eu creio nesta ação do Espírito Santo sobre nós aqui hoje. Deus, Ele quer liberar sobre nós algo muito intenso e muito poderoso nesse momento. Quantos creem nisso?